Nós vamos ler capítulo 2, dos versos 1 até o 8. Filipenses 2, 1 a 8. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, palavra de Deus. O Marco começou o nosso culto hoje perguntando qual é a tua motivação para vir ao culto. Por que você está aqui? Por que você veio? E eu já pergunto assim, essa semana nós fizemos, toda uma divulgação e a gente convidou e postamos nos grupos mais de uma vez. Mas eu te pergunto, quando alguém diz a você, vamos à igreja? Ou faz a pergunta, você vai na igreja hoje? Ou quando alguém chega e fala, você vai no culto? Ou diz, você vai na célula? Qual é a reação dentro de você? O que isso causa lá no íntimo do teu coração? Quando você ouve isso, quando você lê lá num grupo, ou alguém te pergunta, você vai hoje e tal. O que vem primeiro na tua mente e no teu coração? Qual é o sentimento? Qual é a resposta que você queria dar? Verdadeiramente. Pensa no teu íntimo. Há algum tipo de sentimento estranho em relação a essas perguntas? Fica alguma coisa assim lá dentro que não está muito certo? Qual é a reação dentro de você? O nosso primeiro sentimento, a nossa primeira reação deveria ser, claro, eu sou parte. Eu devo, eu necessito, eu preciso, eu anseio por estar lá. É óbvio que eu estarei. Ou poderia ser também, claro, Jesus me fez parte desse corpo. Estarei lá? Simples assim. Sem muita emoção, sem muito... Só como algo óbvio. Óbvio. Porque se eu não for, vai fazer falta. Eu sou parte. É junto comigo que isso acontece. Então é uma coisa óbvia. É como beber água ou se alimentar. É óbvio pra gente, é normal. Faz parte, é importante. E a gente sabe que não dá pra ficar sem. Claro, eu sou parte. Claro que vou. Óbvio. Se não é esse o sentimento, então nós precisamos retomar isso bem no nosso íntimo e ser sinceros com a gente mesmo. A gente precisa ser sincero e entender se vem algo que inquieta, se vem algo que incomoda. Entender o que é. Por que está vindo aquilo? Qual é a razão? É porque eu estou cansada, é porque não sei o quê. Será? Vai mais íntimo.
Conversa com Deus sobre isso. Senhor, por que vem essa sensação estranha quando me fazem essa pergunta? Ou quando eu vejo que está chegando a hora? Por que há algo que parece que não está normal, que não é satisfatório, que não é... O que há entre mim e um convite como esse? E a minha presença no corpo? Será que eu estou distante de Deus? Será que eu tenho mágoas passadas para serem curadas? Será que eu tenho ido por pessoas? Será que eu olho mais para os demais membros ali dentro do que para Cristo? A gente precisa ser sincero, mas muito sincero, com a gente mesmo e com Deus. A gente não precisa arranjar desculpas para nós mesmos. Não tem necessidade, nem para Deus. Ele já conhece. A gente não faz isso só com a igreja, a gente faz isso com um monte de coisa. A gente fica arranjando desculpa para a gente mesmo, parece que para diminuir o peso de algumas coisas na vida. Compreender a verdade no nosso coração e admitir essa verdade diante de Deus é o primeiro passo para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente, na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus, e que precisa de mudança e que precisa de transformação a partir de Cristo. O texto começa dizendo assim: se por estarmos em Cristo. Essa é a base. Essa é a motivação. Cada palavra que vem depois desse texto, que Paulo usa, cada argumento que Paulo usa depois, ele só é válido, ele só faz sentido porque Paulo começa dizendo, se por estarmos em Cristo. Porque se a gente tira Cristo, a gente tira o amor, a gente tira o servir ao próximo, a gente tira um só espírito, a gente tira a unidade, a gente tira o mesmo modo de pensar. Isso nada faz sentido se Cristo não fizer sentido primeiro. Por isso que ele começa, se por estarmos em Cristo. É assim que o texto começa. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação no amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Essa é a base que Paulo argumenta com qualquer pessoa. Tu é cristão? Tua vida está entregue a Cristo? Então vamos mais fundo. Então vamos ver como é que tem sido essa tua vida, essa tua intimidade com esse Cristo. Porque vamos ser sinceros. Quando Jesus não é o centro, gente, quando a gente não pode usar esse argumento do estar em Cristo, se essa não é a base sólida para o negócio, as nossas atitudes, a nossa vida e até a nossa língua fala demais, agride demais, machuca demais, ao mesmo tempo que se importa de menos. Quando Cristo não é o nosso alvo, quando a gente não está remando para Cristo, para o que Ele fez, para onde Ele ordenou, se a nossa forma de pensar, se as nossas atitudes, se os nossos argumentos, se a nossa forma de agir não está bem direcionada por Cristo, a gente fere as pessoas ao nosso redor, a gente fere a nós mesmos e a gente se importa muito pouco com as pessoas nesse processo. Se nós agimos por nós mesmos, pela intenção do nosso coração, ai de nós e das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a nossa natureza. A gente não pode negar. E é por isso que a base tem que ser Cristo. A gente não pode pensar que sem Cristo a gente é bom. Não, a Bíblia vai dizer que não há bondade em nós. A bondade que é em nós, qualquer resquício de amor que existe em nós, vem de Deus. Porque foi Deus quem nos permitiu amar, ser amados. Porque Ele é o amor. Quando nós falamos que Deus é amor, é porque se você ama, meu querido, é porque Deus tem compaixão de você. Porque vem dEle. O amor é dEle. Se estamos em Cristo. Esse é o ponto de partida de Paulo. E daí ele vai dizer várias coisas, se estamos em Cristo, isso e aquilo. E ele termina dizendo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Então, se todos nós estamos em Cristo, nós temos o mesmo modo de pensar, certo?
Todo mundo aqui pensa igual. Não é assim, Daline. Que belo conto de fadas. Que desafio. A gente não consegue ter o mesmo modo de pensar, talvez nem dentro de casa, que é 3, 4, 5 pessoas. Que dirá numa igreja toda, numa comunidade, no corpo de Cristo? Tenham o mesmo modo de pensar, mas isso é um mandamento. E olha só que interessante, ele não aparece só aqui, não é uma coisa isolada. No início do livro, 1 Coríntios 1:10, Paulo escreve assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Mas não é só Paulo que ensina isso às igrejas. Pedro também ensina lá em 1 Pedro 3:8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Como igreja, como família de fé, como família no lar, como ter o mesmo modo de pensar? Isso parece impossível de alcançar. Só que não é impossível de alcançar quando nós partimos do mesmo pressuposto que Paulo e Pedro partem. Qual é? Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos o modo de pensar de Cristo. Não é que o que eu quero, a minha pessoinha, vai ser a mesma coisa que a Juliana vai querer, ou que a Alzira vai querer. Mas o que Cristo quer é a mesma coisa. Então, a nossa vontade se difere e sempre vai se diferir. Mas a vontade de Cristo não. Ela é uma só. E a igreja segue a vontade de quem? De Cristo. Na prática, isso é difícil, mas nós precisamos aprender. É mandamento bíblico para a igreja. Tenham todos o mesmo modo de pensar de Cristo, porque essa é a base que Paulo passa a argumentar. E o que Cristo fez, então, para nós podermos fazer o mesmo? Como saber? Qual é o exemplo de Cristo para a gente seguir? Aí Paulo diz em seguida. Paulo vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o texto continua, mas hoje eu paro por aqui. Ele se humilhou, ele deixou o seu status de Deus. É isso que esse texto está falando. Ele deixou todo o seu poderio, tudo aquilo que ser Deus era como benefício para ele. E ele se rebaixou ao nosso nível? Ele desceu ao nosso nível? Ele se tornou homem, carne. Ele sentiu dores. E ele serviu. Ele foi servo de todos nós. Ele sentiu dores. Ele não pensou só nele ao fazer isso. Ele não pensou nele. Não é nem só. Ele não pensou nele. Ele pensou em nós. Ele nos serviu. Ele deixou de lado todos os direitos que tinha. Podemos dizer assim, todo o conforto do céu, todo o poder e soberania para vir a esse mundo. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer o Pai e para que nós tivéssemos salvação. Fôssemos religados com o Pai, digamos assim. E Ele é o nosso exemplo. É para Ele que nós devemos olhar como medida. E olha só, eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho muito hábito de usar a cruz nas minhas pregações. Aquela cruz nós fizemos ano passado no Acampa Kids. Essas marquinhas brancas que tem na cruz
são das pessoas e das crianças que estavam no culto e que colocaram as suas digitais naquela cruz, para dizer, nós pertencemos ali, que nós cremos, nós somos parte desse corpo, eu sou de Jesus. Esse era o tema do Acampa Kids do ano passado. E o lugar correto, na minha opinião, da cruz não é ali. É no meio. No centro. Nós deveríamos sempre, é uma analogia, é para a gente lembrar que quando a gente olha, a gente não olha para o pastor, a gente não olha para o ministério de música, o data show não é o mais importante, a cruz é o mais importante. Ah, vai santificar a cruz, não tem nada a ver com isso. Isso é didático. A gente nunca pode esquecer que na nossa vida e numa comunidade cristã, o centro é Jesus Cristo. A gente olha, é para Jesus. Por que vocês não estão virados de costa? Ou uns para os outros? Por que vocês estão virados para cá? Para vocês olharem para cá. Não para vocês ficarem olhando uns para os outros e comentando o que o outro está fazendo. É para que a atenção de vocês esteja aqui no altar. Isso é Jesus Cristo. Nós devemos sempre estar atentos e olhando para Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso peso, é a nossa medida, a nossa referência. A nossa tendência sempre vai ser olhar para pessoas, porque é mais fácil. É mais fácil olhar para o exemplo de quem está errando ou de quem está acertando ao nosso lado. Porque Jesus não é, hoje, não mais uma pessoa que está caminhando ali com a gente, que a gente vê com os nossos próprios olhos. E como a gente não gosta muito de ir à Bíblia, pesquisar e ler, então é mais fácil seguir o exemplo de pessoas. Mas como a gente cai quando a gente segue o exemplo de pessoas? A gente falha. Porque as pessoas são falhas. E aí quando elas caem, a gente cai junto. Ele é o nosso exemplo. É para ele que nós devemos olhar. Ter o mesmo modo de pensar de Cristo é deixar de lado os nossos prazeres, a nossa vontade. É abrir mão, sim, de posses. É abrir mão dos nossos rancores pessoais e amar. Ter o mesmo modo de pensar de Cristo é cuidar do outro. É, em humildade, considerar o outro superior a mim mesmo. Lê na tua Bíblia. É isso que Paulo está mandando você fazer. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considera a necessidade do outro superior à sua. Considera o outro superior a você, não no sentido de que você precisa ter uma baixa autoestima e ser uma vítima. Não é isso. É que o outro importa tanto para você. Você ama tanto o outro que você se deixa de lado para cuidar do outro. É o que os pais fazem com os filhos, não é? Eles consideram os filhos mais importantes porque eles sabem que precisam cuidar e amar esses filhos. É isso que Paulo está dizendo. Considerem o outro superior a você. Ou seja, deixa de lado todo rancor, toda mágoa, todo medo que te impede de servir e de amar o próximo. Como nós somos nesse barco da fé? O que comanda nossa forma de pensar, de agir e de ser? É o exemplo de Cristo? Servimos ao próximo como Cristo serviu? Vamos olhar então um pouco o que não é servir nesse barco. Não é servir quando eu faço para me gabar. Não é servir quando eu me acho mais importante do que os outros, como o personagem do Igor no teatro. Isso não é servir. Quando eu acho que tudo depende de mim, que se eu não fizer, ninguém vai fazer, que eu sou o centro dessa igreja, que se eu sair dessa igreja, que se eu sair desse barco, que se eu sair dessa comunidade, ela vai afundar. Isso não é servir. Nem tudo depende de mim. Não é servir, mostrar o seu sacrifício para que todos te glorifiquem. Não é servir também reclamar. Reclamar de quem não está servindo, como o personagem do William. Essa é uma grande tentação para muitos que estão tentando servir. É aquele que serve por obrigação,
Porque tem um peso na consciência que se ele não estiver lá, alguém convenceu ele de que ele precisa estar lá, mas ele está lá e está reclamando dos outros que não estão. Ele não consegue servir por amor. Ele não consegue servir entendendo a parte dele ali. Ele serve com raiva dos que não estão servindo. Ele serve apontando o dedo para os outros. Falando, olha, mas tal devia estar aqui. Olha, não chegaram no horário. Olha, não sei o quê. E com isso ele vai amargurando o coração dos demais ao redor. Ele vai machucando os que estão ali com ele. Com os comentários. Isso apenas mostra que, na verdade, ele também não queria estar ali. Ele também não queria estar ali. Ele só está ali porque alguém disse que ele tinha que estar e convenceu ele, mas não brotou do Espírito Santo, não brotou do coração. Quando Jesus é o centro, nós aprendemos a servir com alegria e gratidão. Estar ali porque sabe que foi chamado para servir, independente se o outro vai ou não. Apenas servir, sem reclamar, sem acusar, sem ódio. Servir com amor. Ter o mesmo modo de pensar de Cristo é também ter um estilo de vida simples que me possibilita servir aos outros com os dons que Deus me deu. Jesus abriu mão da agenda dele inteira, se a gente pode dizer assim, para morrer por nós na cruz. É ter espaço na minha agenda para ter comunhão com os meus irmãos, com os irmãos do corpo de Cristo. No entanto, assim como a Morielle representou, quantas vezes a gente até serve, mas a gente serve preocupado com os outros afazeres que a gente tem. A gente serve por uma obrigação e aí a gente só fica falando da nossa vida corrida, de tudo que a gente tem para fazer. E olha só, eu estou aqui, mas eu tenho que ir embora. E a gente angustia as pessoas ao nosso redor. A gente angustia até as pessoas da nossa família. Quando a gente tira um tempo para fazer algo com eles, mas a gente fica o tempo inteiro lembrando, mas depois eu tenho que fazer isso, mas depois eu tenho que fazer aquilo, mas olha só o que eu fiz hoje. Cristo abriu mão de todas as coisas para estar conosco, para sentar e comer com seus discípulos. Servir como Cristo serviu não é causar divisão, reclamar do que os outros estão fazendo. Apenas acusar, como a Rafaela representou no teatro. Como é tentador, não é? A gente é constantemente tentado a isso. A falar que o outro está fazendo errado e o outro fala, então me sugere. Você fala, não sei. Não tenho nada para sugerir. Ou vocês podiam ter feito assim. Fala, então vem e faz. A pessoa fala, não, mas eu estou muito ocupada, né? Acho que eu tenho que ir embora já. Vocês podem fazer. Deus chamou vocês para fazer isso, eu não. Pô, se Deus te deu a ideia, por que Ele não te chamou para estar junto nesse barco? Nós fazemos isso em tantos ambientes da nossa vida. A gente reclama e não consegue olhar o esforço daqueles que estão ali remando e tentando levar aquele barco adiante, aos trancos e barrancos. E aqueles que por terem como referência os membros do barco e não Cristo, abandonam o barco. Como foi o papel da Julinha. Como isso é doloroso. Quando alguém abandona o barco. Para mim, como pastora, é como se tivessem me dando uma facada, literalmente. Tenho certeza que o Ir e o João já passaram por isso. Nos tantos anos de ministérios que eles têm. Tenho certeza que todos vocês já sentiram falta de alguém que já doeu na carne, não só doer no espírito, doer mesmo, sentir dor no corpo. Porque está faltando uma parte do seu corpo. Os motivos podem ser os mais diversos, mas abandonar o barco que Jesus te colocou nunca foi uma opção. Não se Jesus te colocou lá. Nunca foi uma opção. Se aqui você foi apresentado como parte desse corpo, você pertence a ele. Por mais que você saia, esse buraco vai sempre ficar. E alguém vai sempre sentir a dor. Podem não ser todos, mas alguém vai sempre sentir a dor. Alguém sempre vai ser
afetado por uma cadeira vazia nesse barco? Vai ficar mais difícil remar. Por isso, meus queridos, pode passar o tempo que for, a marca fica. Não olhe para as pessoas do barco, tendo elas como referência. Elas são instrumentos só na mão de Deus. Tanto para te ajudar a ir para frente, mas também para te testar, para te lapidar, para mexer com você. Olhe para Cristo, porque Ele te pede para amar essas pessoas desse barco, a ponto de não desistir delas. Quando alguém desiste de mim, é porque, na verdade, essa pessoa não me ama. Eu vou dizer como é que eu entendi isso. Nós, no primeiro ano de FATEV, nós morávamos em 4 na República. E, para quem já estudou um pouco de temperamentos, cada uma tinha um temperamento diferente. E eu e a menina que dividíamos quarto somos amigos de infância. E a gente brigava toda semana, mas a gente brigava e voltava. Até a outra mulher que morava com a gente, ela falava assim, nossa, isso parece até um casal, que quando uma está emborrada com a outra, a casa inteira fica afetada com isso. Mas a gente era normal aquilo. Mas tinha uma outra menina, que ela tretava sempre com essa outra mulher, ela sempre, tinham as suas discussões e tal, elas eram muito diferentes, culturas diferentes e tal. E aí, num dado momento do ano, essa menina falou, eu estou mudando de república, eu vou trocar e vou para outra casa morar com outras meninas. Depois que ela saiu de lá, eu fiquei uns 2, 3 meses sem falar com ela. E eu não sabia por quê. Mas eu tinha uma raiva. Não era bem uma raiva, mas eu tinha uma mágoa dela, muito grande. E eu não conseguia olhar nos olhos dela. Aí, um belo dia, no intervalo da faculdade, ela me chamou na capela e ela falou assim, eu quero entender o que está acontecendo. Porque a gente morou um ano inteiro juntas. Isso foi no 2º ano. E alguma coisa aconteceu que você não fala mais comigo, você não consegue mais olhar para mim, e eu não sei o que foi. E eu falei, eu também não sei. E daí a gente conversou. E em um dado momento eu olhei para ela e falei assim, agora eu entendi. Por mais que ela não tenha saído da casa por causa de mim, e ela me falou isso claramente, eu senti, quando ela saiu, que ela tinha desistido de mim. Porque a pessoa que mais me lapidou dentro daquela casa foi ela. A pessoa que mais me ensinou que eu era grossa, que o meu jeito de ser, às vezes, afeta outros estilos de pessoas, que eu tenho que ter mais calma nas minhas palavras, foi ela. Muitos ainda falam, não, Darine, tu continua sendo meio bruta. Você é pro resto da vida. Mas Deus sempre me lapida. E ela me lapidou nesse sentido. Muito, muito, muito. Ela foi a pessoa que mais mexeu comigo. Deus me fez crescer nos atritos que eu tinha com ela. E quando ela deixou a casa, o meu sentimento foi, ela desistiu de mim. Ela foi embora. Ela desistiu de mim. Não foi isso que ela pensou. Não era essa a intenção dela. Mas foi o que ficou no meu coração. Porque ela desistiu da nossa casa. E eu falei para ela, olha, agora eu entendi. E aí nós conseguimos nos reconciliar. E voltar a ter uma linda amizade. Mas nem eu tinha entendido que esse era o sentimento que estava no meu coração. Que ela tinha desistido de mim. Porque quando eu amo alguém, quando eu realmente amo alguém, eu vou lutar por aquela pessoa. E o que significa lutar por aquela pessoa? É não desistir de ajudar ela nos erros dela. É não desistir de corrigir ela. É não desistir de abraçar ela quando ela estiver mal. Porque se eu não amo, eu não me importo. Eu não me importo se ela vai quebrar a cara. Eu não me importo se ela está errando. Eu não me importo se ela está se afastando da fé. Eu não me importo se ela não está orando. Eu não amo ela. Mas se eu amo ela, eu vou ajudar ela a crescer. Eu vou ajudar ela a ser transformada. Se eu amo ela, eu vou intervir na vida dela. Se vocês têm dúvida de que eu ajo assim, agora saibam. É por isso que eu gosto de intervir nas coisas. É por isso que eu sou sincera. Porque eu amo. Porque se eu não amo, eu deixo para outro fazer. O amor, ele vai ao encontro, ele transforma, ele não desiste. Cristo não desistiu de nós, nunca desistiu. Servir também não se trata de apenas fazer o que quer, achando que apenas você está certo ou que sua opinião é a única que vale. Como a Júlia representou, a Júlia Araújo.
Servir não é ir contra todo o restante do barco. Afinal, isso gera divisão. Servir é se colocar à disposição. É colocar tudo que tem e tudo que é a serviço do reino. E é claro que servir é sim necessário. Todos os cristãos são chamados a servir. Isso não é só para alguns. E os outros ficam sentados esperando a comida. Como o Luiz representou para a gente. Se a gente não serve ainda, será que é porque ainda falta essa entrega para Cristo? Porque lembrem, meus queridos, qual que é o pressuposto para tudo isso que eu estou dizendo? Cristo. Se por estarmos em Cristo, aí nós servimos. Se eu não estou em Cristo ainda, eu preciso buscar intimidade com Ele, eu preciso entregar minha vida a Ele, para daí eu começar a servir sim nesse corpo. Para eu ser parte desse corpo, eu preciso primeiro pertencer a Cristo. Como é tentador nos tornarmos meros integrantes desse barco, que só recebem, que sentam e esperam que vai vir, que são apenas servidos. Alguns porque já cansaram de remar e dizem que não precisam mais, outros porque só querem receber os benefícios, mas não querem se sacrificar pelo barco. É aquele que senta e espera. Pede o que vai ter, pede quem vai servir ele. Que vê todo mundo correndo e servindo e não se sente parte do barco a tal ponto de entrar no meio e servir junto. Isso eu quero deixar bem claro para a comunidade. Se tu é membro aqui, se tu foi apresentado aqui, tu faz parte daqui. Se tem algo de errado, isso tem a ver com você. Não é com os outros, é com você, é comigo. Se tem uma luz que não está funcionando, isso diz respeito a mim. Se tem um lixo no chão na porta da igreja quando eu entro, isso diz respeito a mim. Se uma criança não está podendo vir ao culto porque alguém não pode trazer ela, isso diz respeito a mim. Se um membro da comunidade recebeu uma promoção no emprego e ele está feliz, isso diz respeito a mim. Eu tenho que ficar feliz com ele. Querem um exemplo prático de se sentir parte desse barco? São os dízimos e as ofertas. Quando a gente não se sente parte, a gente não entende que esse barco também depende da gente, a gente não contribui com ele. E hoje, como comunidade, nós estamos numa situação financeira que às vezes está difícil de sonhar. Está difícil de sonhar. Os nossos sonhos às vezes são abafados pela angústia de não saber se a gente vai conseguir pagar as contas do próximo mês. Se você ainda não se sente responsável por esse barco a ponto de dar a tua contribuição mensal, já está mais do que na hora de você compreender que a partir do momento que você é, aqui diante do altar, apresentado como membro desse corpo, esse corpo também é responsabilidade sua. Se uma lâmpada está queimada, tem a ver contigo. Se os recursos para pagar uma energia não tem, isso também é responsabilidade sua, assim como na sua casa. Você não fica desesperado quando não tem dinheiro para comprar uma carne? Todos deveríamos ficar. Não só 2 ou 3. Se um idoso está sozinho em casa, pensando, podia receber uma visita, isso tem a ver contigo, não tem a ver só com a pastora. Entende? Se há alguém que está doente, se há alguém que não tem o que comer, isso tem a ver com todos nós. Não é com um ou com outro que tem dom de misericórdia ou que tem um dom específico. Não, isso é o corpo todo que sente. Não é um ou outro. Todos os membros são partes importantes e integrantes. Isso é preocupação de todos. Existe esforço e dedicação de todos. O pastor não consegue visitar todos. O presbitério não consegue cuidar de todas as coisas administrativas sozinho. A liderança não é o corpo. Todos os membros são o corpo. Não é uma partezinha que é corpo. E se eu não estou bem, eu posso falar para esse corpo que eu não estou bem. Eu não preciso ficar calado e me isolar no canto e esperar que o resto do corpo venha atrás de mim.
Eu preciso falar. Eu preciso sinalizar essa dor. Se ainda há algum sentimento, lembra das minhas perguntas lá no início da pregação. Se ainda há algum sentimento em seu coração que te distancia ou te isenta dessas responsabilidades, que elas caiam por terra. Volta a Jesus e ouça dele. O que ele fala ao seu coração. Procure na Bíblia o que é ser igreja. Vá aos textos bíblicos e aprende ali qual é o chamado de Jesus para você. Não uma pessoa que tem que te dizer isso. É Jesus. É através da leitura bíblica que a gente entende por que a gente vem no culto, por que a gente é igreja, por que eu sou chamada a amar meu próximo, por que eu sou chamado a viver uma família amorosa e cuidadosa dentro de casa. É na Bíblia que a gente tem que buscar tudo isso. A gente não tem que ficar esperando que as pessoas nos digam. Jesus já nos disse, Jesus já fez, Jesus já cumpriu. É Ele quem vai falar ao nosso coração o que nós precisamos mudar. Na nossa forma de como nós estamos vivendo. É o Espírito Santo quem convence do pecado. Não é o pastor, não é outro membro da comunidade que vai me convencer do erro. Porque isso nunca vai dar certo. E olha que eu tenho vontade, viu? Às vezes eu falo, Deus, como eu tenho vontade de abrir a cabeça das pessoas e colocar um negócio lá dentro. Mas Deus não deixa eu fazer isso nem comigo mesmo. Que dirá com os outros? É Ele. É só Ele quem convence. A gente não tem que achar também que a gente vai convencer o outro. A força, através dos nossos argumentos, a fazer o que a Bíblia diz. Convencer, gente, é de dentro para fora, é obra do Espírito Santo. Se for de fora para dentro, vai ser peso. É de dentro para fora, é obra de Deus. Parênteses, isso não me isenta de ensinar. Isso não me isenta de falar e de exortar. Esse é o nosso papel. Mas convencer, só quem convence é Cristo. É o Espírito Santo agindo no coração. Isso não é pra gente. Não ache que você tenha que convencer outras pessoas a alguma coisa. Você pode conversar, você pode orar, porque se você ama a pessoa, você vai insistir nela. Mas convencer é só Deus. O nosso alvo é Cristo. É para Ele quem nós olhamos, Ele é o exemplo e esse corpo ele só vai prosseguir se o nosso modo de pensar estiver centrado no que Cristo fez por nós na cruz e como Cristo nos ensina a ser comunidade. Tá aqui tinham vários conselhos. Nesses pequenos 8 versículos que eu li. Se a gente praticar só esses 8 versículos de como ser igreja, que grande transformação nós já vamos ter. Não só aqui dentro, mas lá fora, que é onde a gente vive igreja de verdade. Aqui, 2 horas por semana, lá fora é que a gente vai fazer a diferença. Se a gente viver o que a palavra nos diz. Ele nos ensina a servir porque Ele serviu com excelência. O exemplo é Cristo, que deixou tudo que Ele tinha, que desceu ao nosso nível, que abdicou de ser Deus. A Bíblia vai dizer, embora sendo Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que devia pegar-se. Ele se esvaziou. E a gente fica se apegando às coisas que a gente quer. Os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos prazeres, nós. Enquanto nosso irmão está falecendo do nosso lado. Enquanto a fé dele está indo a míngua e a gente não está percebendo. Ele nos ensina a servir porque Ele serviu com excelência. Ele nos ensina a amar porque o amor vem dEle. Ele é nosso alvo e Ele direciona esse barco. Nós não somos o centro dessa igreja. Ele é. Não estamos aqui para ser agradados e satisfeitos. Estamos aqui para amadurecer na fé e servir ao próximo. Amém? Só viveremos isso quando permanecermos olhando para o nosso piloto, para Jesus Cristo. Ele é quem direciona o barco. Ele é que fala, rema um pouquinho mais para cá. Olha, vai um pouquinho mais para lá. Mas, Daline, como é que eu sei isso? Como é que eu vou descobrir? Vai para a Bíblia. Tenha o teu momento de devocional. Constante. Leia os textos bíblicos. Estude os textos bíblicos e ore.
Busque pessoas que vão também caminhar contigo. Ah, para eu olhar para elas e ter elas como exemplo? Não, elas só vão ser um apoio. Você tem que ter como exemplo Jesus Cristo. Porque esse nunca cai. Esse nunca se desvia. Esse nunca falha. Porque nós vamos falhar. Eu já pedi perdão aqui para várias pessoas da comunidade. Eu falho. E eu não tenho problema nenhum em falar, me perdoa, eu falhei. Isso não pode afetar a fé de vocês. Porque é Cristo quem é a base da nossa fé. Não são os membros, não é a pastora, é Cristo. Como membros nós somos responsáveis uns pelos outros, no amor e no cuidado mútuo. Amém? Amém. Que vocês possam buscar, ler esse texto de novo em casa. Medita nele, ora. E Jesus Cristo vai te chamar sim a servir em amor e excelência. E eu quero dizer que esse teatro continua. Que mais adiante nós teremos uma nova versão. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Nós vamos entoar um hino agora, vamos cantar um hino que fala: leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme. Antes nós cantamos um hino mais a ver com a nossa vida, né? Que ele tem todo o poder de acalmar a tempestade, ele é o dono do barco. E agora a gente vai dizer assim: Senhor, então nessa caminhada de fé, para que eu possa servir a minha família, para que eu possa servir a minha família de fé, para que eu possa servir a esse mundo, leva-me mais fundo nessa fé, que eu possa ouvir a tua voz. Que a gente cante isso sabendo que isso também significa provação. E mais fundo é ser lapidado, é ser mexido, é ser moldado. Que isso seja de todo o coração.